Pessoal, eu quero mostrar agora para vocês como funciona a inteligência artificial da plataforma A Bíblia Comentada. Você vem aqui, abre a caixa de diálogo e digita a sua pergunta. Eu quero, por exemplo, que ela me conte uma parábola bíblica sobre o perdão. Então você percebe aqui que ela já me deu a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Qual era o nome dos filhos de Jacó? Vamos lá? Ela me deu todos os nomes aqui, olha. O nome dos filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulun, José e Benjamim. Contou direitinho. Mais uma perguntinha. Vamos agora saber quem foi chamado de discípulo amado. E ela falou bem aqui, olha. O discípulo amado referido na Bíblia é João, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta plataforma está disponível para todos os nossos alunos. Então, clique no link, se inscreva e aproveite. E com 12 para 13 anos eu me converti à fé evangélica em uma igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá da minha cidade. Nossa, o que te levou a mudar da católica para a evangélica? Drogas. Eu estava drogado. Com 12 para 13 anos de idade, eu desci ao submundo da vida. Conheci as drogas, não tinha dinheiro para comprar, mas os amigos tinham. E como eu sempre fui eu chamava muita atenção, o centro das atenções, eles me chamavam para que eu pudesse ser a alegria da turma e eles me davam droga. Então, com 13 anos de idade, eu estava drogado. E aí, eu trabalhava... Qual droga que você teve a experiência? A maconha, só que ela não foi muito forte. O forte foi a cocaína. Com 12 Caramba. para 13 anos de 13, idade. 13 13 anos de idade. Com 13 para 14 anos, eu me converti à fé evangélica. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o seu pai? Eu não tinha pai. Não tinha pai, não nem tinha conheceu, pai. não sabia Eu quem conheci era? meu pai tardiamente. Nós não tivemos muita intimidade. Eu descobri no velório dele que eu tinha mais 6 irmãos. Né? Só que, na verdade, eles é que tinham um irmão fora. Né? Eles eram da família do meu pai. A minha mãe era outra da história. Né? A minha mãe, quando meu pai nasceu, minha mãe já era... quando a minha mãe nasceu, meu pai já era casado e tinha filhos. Eu tenho irmãos mais velhos do que minha mãe. Dá para entender aí? Uhum. Dá um nó na cabeça. Dá. Né? Não, ele era porque bem mais velho eu que a venho sua mais ou mãe. menos desse contexto, então... Então, é esse tipo de vida. Então, a minha vida toda começou desse jeito. Tem um documentário da minha vida na internet, foi feito pelo Cabrini, aquele repórter. Uhum. O Cabrini conhece toda essa história e ele quis conhecer a igreja, eu levei ele lá na igreja. E aí tem uma parte interessante, porque eu mostro para ele a igreja, eu mostro o pináculo da igreja, e eu falo, Cabrini, procura o sino. Não tem sino. A igreja nunca teve sino. Meu Deus. Mas eu acordava com a batida do sino me chamando. Né? História que lá no interior, os fazendeiros é que davam o sino para a igreja, e o fazendeiro que prometeu o sino, ele acabou morrendo, e a família não cumpriu. E tem até hoje, tem a paróquia, tem a igreja, tem o pináculo, mas não tem o sino. Então, como eu disse no início, tem pessoas que nascem com uma vocação, nascem para uma chamada diferenciada. Eu nasci para isso. Se eu não tivesse me convertido à fé cristã evangélica, eu deveria ter sido um padre, mas eu ia ser um padre do barulho também. Né? Porque eu nasci com uma vocação religiosa muito forte. E como que foi esse seu chamado para a igreja evangélica, mediante as drogas? Como que te abordaram? Como foi esse processo? São aquelas histórias que, quando o Papai do Céu entra e interfere na vida do ser humano. Né? Eu estava dentro de um escritório e o rapaz que trabalhava comigo no escritório chamava-se Ronaldo Pulhas. Ele ainda é vivo. Lá na minha cidade, ele é dono de uma farmácia na minha cidade. E ele trabalhava com uma máquina que é o tataravô do computador. É uma máquina de contabilidade. Uhum. Né? E eu trabalhava na mesma sala que ele. E eu fazia os arquivos. Eu era guarda-mirim, guardinha. Né? Uma espécie de office boy. E não tinha mesa. Eu ficava sentado no chão com as notas esparramadas. Era agropecuária, J. Mendonça. O dono da agropecuária tinha várias fazendas. Então eu fazia a separação das notas. E o Ronaldo começou a assoviar uma música. E o assovio dele tinha uma melodia tão linda que eu me emocionei, eu comecei a chorar. Ele percebeu que eu estava chorando, perguntou por que eu estava chorando, eu disse, eu também não sei a música que você está assoviando.
ela mexeu comigo. Aí ele cantou a música. Era aquele corinho, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, né? Tão certo como o amanhã que se levanta. É um corinho muito conhecido na igreja evangélica. E quando ele cantou a letra, né, aquilo, aí eu chorei compulsivamente. Ele me abraçou e disse, olha, Deus tem algo na sua vida. E ele me levou num culto, numa quinta-feira. Era o culto de Pedro, Tiago e João, costumo dizer, porque é um culto vazio, estava chovendo muito, né? E eu me lembro eu marchando a cidade, cortamos a cidade toda a pé, e ele contando para mim, né, como aqui a igreja trabalhava, que eles tinham um programa de rádio. Era o meu sonho trabalhar com rádio na época. E aí ele foi me encantando. E quando eu cheguei no culto, tinha poucas pessoas. Eu vi o pregador pregar, eu não entendi bulhufas do que ele pregou. Mas pelo menos já não era em latim. Não era em latim, mas parecia pior do que latim, porque ele era muito estridente. Era um culto pentecostal. E era um pregador daqueles que não tinha, assim, vergonha de ser pentecostal. Ele pulava, ele dava golpe de kung fu. Eu achei que... Depois me falaram que ele estava cheio do espírito. Eu achava que era o Sai até espírito do Bruce assustado. Lee que tinha pegado ele. Porque ele dava uns golpes mas era uma coisa muito... Você percebia que ele fazia aquilo com paixão. Eu não entendi nada, mas eu senti tudo que ele falou. Aí no final, a Assembleia de Deus faz o convite. Alguém quer entregar a vida para Jesus. Eu queria ir à frente, mas não conseguia. Minha perna parecia que estava pesando uma tonelada. Aí o Ronaldo, que era músico nessa época, ele saiu lá da banda, veio onde eu estava e me auxiliou. E eu fui até o altar. Eu dobrei meu joelho no altar, tive outra crise de choro muito forte, voltei para casa. Naquela mesma noite, eu não consegui mais colocar maconha na boca. Eu tive uma crise de tosse. No dia seguinte, um amigo meu me deu um pouquinho de cocaína para dar um tiro. Não consegui, porque eu tive quase uma convulsão. Eu fui liberto instantaneamente naquela noite. Foi a última vez que você Foi a usou última droga? vez. Não, eu voltei depois que eu caí. Eu saí da igreja com 16 anos depois. Passei uma temporada fora de 1 ano, voltei para nunca mais sair. Mas a sua vida também era ainda uma vida bem simples, a vida da sua família toda bem simples. Extremamente simples, extremamente simples. Cidade pequena você não tem muita opção, né? E E daí? nessa época, seus irmãos, sua mãe, Eu não tinha Eles- irmãos, né? Eu conheci os meus irmãos no enterro do meu pai. Eu já era casado, tinha filhos. Então eu sempre fui criado sozinho. Eu, minha mãe, meus tios. A família era grande por causa dos tios. Ah, tá, porque quando você falou assim, a minha casa eram 12 pessoas 12 dentro pessoas, de, eram de 2 tios. cômodos. Minha mãe, meu avô, minhas tias, meus tios, meus primos. A gente morava tudo amontoadinho ali. Era um ninho de rato. Esqueceu Às vezes, sem quando eu uma dou- quando eu- referência. Quando eu dou testemunho, eu até brinco, né? Eu falo que na minha casa, pinico e panela era uma confusão. Né? Tem hora Ah, que você não sim. sabia onde estava o pinico e onde estava a panela. E eles não iam para a igreja nada. Não, minha mãe me deu liberdade. Minha mãe era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? Então, a família era católica. O meu avô havia recebido um milagre em Aparecida do Norte. Ele ia amputar o pé por causa de uma doença, uma ferida. Ele fez um voto e ele parou, acho que 5 ou 6 quilômetros antes de chegar em Aparecida e foi andando ajoelhado, subiu a escadaria ajoelhado e ele recebeu o milagre dele. Então, a família tinha essa vertente católica muito forte. Né? Mas eu fui o primeiro evangélico da família. É, E aí, aos 16 anos, você se perdeu novamente. Aí eu voltei pro coxo para mexer nas bolotas de porco novamente. Porque, como eu me converti muito jovem, né? Hoje não. O menino de 12, 13 anos de idade, início de 14 anos, estamos falando de 35 anos atrás, era outro mundo. Havia pureza na gente. Né? A gente não tinha malícia, não tinha maldade. O que a gente fazia? A gente ia jogar bola. O máximo que se fazia era assistir um cine privê na televisão, que hoje as novelas deveriam pedir perdão para o cine privê daquele tempo. Então era muita pureza na gente. Né? Então, quando eu me converti, eu abracei a fé cristã. Como eu já tinha um pouquinho de cultura, porque eu já tinha lido a Bíblia toda com 9 anos de idade, e a Assembleia de Deus é assim, dá um microfone na sua mão. Você soube falar, eles te soltam. Né? Então, quando me deixaram falar a primeira vez, perceberam que eu tinha talento para falar e me deram oportunidades. Abracei cada uma delas. E hoje, com 50 anos de idade, eu já rodei o mundo. São quase 100 países do mundo onde eu já preguei. No Brasil, pelo menos 4.000 e poucos municípios. Eu estive pessoalmente lá pregando. Bom, e aí, nos 17 anos, que eu acredito também que é a fase mais desafiadora.
É, porque é a fase ali onde os hormônios É a começam. puberdade, né? É a puberdade. É uma fase bem desafiadora. Eu acho que tanto para quem nasceu num berço cristão, como para quem não tá, porque é do ser humano mesmo, né? Mas no meu caso, até hoje, é uma incógnita. Porque eu saí da minha cidade, tomei um trem, eu e um amigo chamado Everton, e nós fomos para a cidade de Mojimirim, para um culto de jovens, de trem. Foram 5 horas de trem. E cheguei na cidade, preguei, ministrei aquela noite, jovem, solteiro, eu era convidado para pregar nas igrejas. Jesus curou, batizou com o Espírito Santo, salvou vidas. Na volta de Mojimirim para casa, dentro do trem, 5 horas sozinho, porque o Everton ficou, eu tive aquela conversa comigo mesmo, né? Crises existenciais. Eu comecei a me questionar. O que eu estava fazendo na igreja? Porque eu não tinha namorado ainda. Eu era um menino inteligente, já tinha um bom emprego na época. Por que não estava aproveitando a Porque vida? eu não estava aproveitando a vida. Né? 1 milhão de coisas. Eu acho que eu dei espaço, né, para que o inimigo viesse Sim. falar no meu ouvido. Né? Minha mãe sempre falava, mente vazia, oficina do diabo. Coração vazio é o alvo do diabo. E eu fiquei pensando, questionando. Eu estava com a minha fé meio esmorecida, porque só pode ter acontecido isso. É. Né? Eu não me lembro direito como foi, já Porque faz tem que muito cuidar tempo. também mesmo quando nós estamos dentro da igreja para não virar um automático, né? Aquilo, eu vou porque eu sei ministrar, porque eu já sei falar, e você vive no automático ao invés de realmente ter aquela comunhão com o Senhor. Nada na vida pode entrar no ritmo frenético, né? Costumo dizer que tudo na vida que você acaba acostumando perde a razão de É ser. verdade. Se o casamento entra nisso que nós estamos falando aqui, nesse ritmo frenético, e ele perde o sentido, Se acostuma. vai é isso. acabar terminando em divórcio.